Êxodo, capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez uma moldura de ouro ao redor e fundiu 4 argolas de ouro em seus 4 cantos, 2 argolas para cada lado. Também fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas dos lados da arca para carregá-la com elas. Fez também um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2 côvados e meio e sua largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim em cada extremidade. Eles os fez formando uma só peça com o propiciatório em suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com elas. Ficavam um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma borda de 4 dedos de largura ao redor e na borda uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas nos 4 cantos que estavam sobre seus 4 pés. Junto à borda estavam as argolas para as varas usadas para carregar a mesa. As varas para carregar a mesa também foram feitas de madeira de acácia e revestidas de ouro. E fez de ouro puro os utensílios que deviam estar sobre a mesa, os pratos e as colheres, as tigelas e os jarros usados nas ofertas de libações. Fez também o candelabro de ouro puro. Ele o fez de ouro batido, tanto o pedestal quanto a haste. Seus copos, seus cálices e seus botões formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro. Em um braço havia 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Igualmente, no outro braço, 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Assim eram 6 braços que saíam do candelabro. Na haste central havia 4 copos em forma de flor de amêndoa com cálice e botão. Também havia um cálice debaixo de um par de braços, outro cálice debaixo de outro par de braços e ainda outro cálice debaixo de outro par de braços, todos formando uma só peça com a haste. Assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Seus cálices e seus braços formavam uma só peça com a haste. O todo era uma peça de ouro puro e batido. Também fez suas lâmpadas de ouro puro, em número de 7, com seus aparadores e seus apagadores. Fez o candelabro e todos os seus utensílios, com um talento de ouro puro. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. Ele era quadrado, com 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. As suas pontas formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, tanto a parte de cima
como as paredes ao redor e as pontas, e fez para ele uma moldura de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como suportes para as varas usadas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro, obra de perfumista. Capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Ele era quadrado, com 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. E fez pontas nos seus 4 cantos. As pontas formavam uma só peça com ele e revestiu-os de bronze. Fez também todos os utensílios do altar: as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Fez todos esses utensílios de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor. Ela chegava até o meio do altar e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades da grelha de bronze, onde eram colocadas as varas. Ele fez essas varas de madeira de acácia revestidas de bronze e colocou as varas nas argolas dos lados do altar para carregá-lo com elas. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a pia de bronze com sua base de bronze, usando os espelhos das mulheres que ficavam de serviço à entrada da tenda da revelação. Fez também o átrio para o lado sul. As cortinas eram de linho fino torcido de 100 côvados de comprimento. Suas colunas eram 20 e tinham 20 bases, todas de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20 e tinham 20 bases, todas de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados. Suas colunas eram 10 e tinham 10 bases. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado oriental, as cortinas eram de 50 côvados. De um lado da entrada era de 15 côvados, tinham 3 colunas e 3 bases. Do outro lado havia o mesmo. Dos 2 lados da entrada do átrio havia cortinas de 15 côvados, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio tinham faixas de prata. A cortina da entrada do átrio era de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Seu comprimento era de 20 côvados e a altura, isto é, a largura de 5 côvados, com a mesma altura das cortinas do átrio. Tinha 4 colunas e 4 bases, todas de bronze. Seus ganchos eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e suas faixas. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze.
Esta é a relação das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho feito pelos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão, por ordem de Moisés. Assim Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor havia ordenado a Moisés. Auxiliado por Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino. Todo o ouro usado em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi de 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. A prata recolhida dos recenseados da comunidade chegou a 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Era um beca por pessoa, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de tudo o que foi recenseado da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Foram usados 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, 100 talentos para 100 bases, 1 talento para cada base. Com os 1.775 ciclos, fez ganchos para as colunas, revestiu seus capitéis e fez suas faixas. E o bronze dessa oferta chegou a 70 talentos e 2.400 ciclos. Fez com ele as bases da entrada da tenda da revelação, o altar e a grelha de bronze, e os outros utensílios do altar, e também as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Capítulo 39. Fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão, de tecido azul, púrpura e carmesim, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O colete sacerdotal foi feito de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. Bateram ouro em lâminas finas que foram cortadas em fios para entretecê-lo no tecido azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, obra artesanal. Fizeram para o colete ombreiras que se juntavam, para que pudesse ser unido pelos seus 2 cantos superiores. O cinto que ficava sobre o colete sacerdotal formava com ele uma só peça e era feito de modo semelhante. Era de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, e as lavraram. Um lapidário grava um selo com os nomes dos filhos de Israel. E as puseram sobre as ombreiras do colete sacerdotal para servir de pedras de memorial para os israelitas, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral também era obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal, feito de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido. E fizeram um peitoral quadrado e dobrado. O seu comprimento e a sua largura eram de 1 palmo. Nele foram engastadas 4 fileiras de pedra. A primeira era de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira era de uma turquesa, uma safira e um ônix. A terceira era de
jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe, todas colocadas nos seus engastes de ouro. Eram 12 pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, gravadas como um lapidário grava um selo, cada uma com um nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Fizeram também de ouro 2 engastes e 2 argolas, as quais fixaram nas 2 extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes de ouro traçadas pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do colete sacerdotal na parte dianteira. Fizeram outras 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, junto ao colete sacerdotal. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal por baixo, na parte dianteira, junto à sua costura, acima do cinto do colete sacerdotal, e uniram o peitoral ao colete sacerdotal pelas suas argolas por meio de um cordão azul, para que ficasse sobre o cinto do colete sacerdotal e o peitoral não se separasse dele, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também um manto do colete sacerdotal, bem tecido, todo de tecido azul, com uma abertura no meio e uma dobra tecida em volta para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs do tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo-as nas abas do manto ao redor entre as romãs. As campainhas e as romãs se intercalavam nas abas do manto ao redor, para uso do ministério, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram as túnicas de linho fino para Arão e seus filhos, obra de tecelão, e a mitra e o adorno dos turbantes de linho fino e os calções de linho fino torcido e o cinto de linho fino torcido de tecido azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também a lâmina da coroa sagrada de ouro puro, e nela gravaram uma inscrição como a gravura de um selo, santo ao Senhor. E ataram-lhe um cordão azul para prendê-la à parte superior da mitra, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da revelação. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois disso, levaram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as tábuas, os travessões, as colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e a cobertura de peles de animais marinhos, o véu de proteção, a arca do testemunho com suas varas e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães consagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, todas em ordem, com todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação, e também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do átrio,
suas cortinas e suas bases, a cortina para a entrada do átrio, suas cordas e suas estacas, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação, as vestes litúrgicas para o uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas para o sacerdote Arão e as vestes para seus filhos para servirem como sacerdotes. E os israelitas fizeram toda a obra conforme tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra e eles haviam feito conforme o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou.